Olá, assinantes da ESPN Brasil, bem-vindos ao Campeonato Espanhol de Futebol. Imagens do estádio Santiago Bernabéu em Madrid. Para mais uma jornada do Campeonato Espanhol, é a 26ª rodada, de um total de 42. Você vê aí Seedorf e Fernando Redondo. Real Madrid e Oviedo jogam pelo Campeonato Espanhol com transmissão da ESPN Brasil. O Real Madrid, que é o grande líder do campeonato, aí o seu goleiro Milgner, 56 pontos ganhos. Diante do Oviedo, 13º, 29 pontos ganhos. Bola rolando em Madrid, começam as emoções de Real Madrid e Oviedo no maior canal de esportes do país. O Real vem todo de branco à direita, de azul à esquerda, o time do Oviedo. Trabalha Seedorf, jogada de lado com Panucci. Seedorf. A confirmação do Real Madrid de Fábio Capello, Milgner, o goleiro 25, Panucci 27, Garcia Calvo 21 e Hierro número 4, Roberto Carlos número 3, Fernando Redondo meia dúzia, Amavisca 11, Seedorf 10, Raul 7, Mijatovic 8, Suker número 9, o seu artilheiro, 16 gols. Aí o jogador Onobko, da representação do Oviedo. O Oviedo, que é dirigido pelo Juan Manuel Lillo, joga de Moura, o goleiro número 1, Abel Xavier 15, Gamboa número 2, César 21 e Stojkovic número 3. Onobko número 18, Paulo Bento 17, Manel 20, Borrelli número 12, Maqueda 10, Oli número 9. Trabalho de Abel Xavier, pressionado pelo Redondo. Joga lá para trás, Gamboa. Apita o jogo Rafael Hernandes Ângulo, árbitro de 32 anos. São os primeiros movimentos de Real Madrid e Oviedo em mais uma transmissão internacional da ESPN Brasil. Informação e opinião, o comentário do jogo. Olá, Paulo Calçade. Olá, Paulo Soares, amigos da ESPN Brasil. Bom, jogo importantíssimo para o Real, que ainda é o líder do campeonato, tem 56 pontos. Contra 50 do Barcelona. O Real vem de derrota, sua primeira no campeonato, perdeu para o Rayo Vallecano na última rodada por 1-0, foi a grande surpresa da rodada, né? E quando se esperaria uma equipe aí com a moral baixa, o que aconteceu? O Barcelona também perdeu. O Barcelona no dia seguinte, na quinta-feira, o Real jogou na quarta-feira passada. Na quinta, o Barcelona foi jogar em San Sebastián, diante do Real Sociedad. Poderia diminuir essa diferença para 3 pontos e o Barcelona também perdeu. Segundo o Fábio Capello, essa derrota do Barcelona foi uma injeção de ânimo na equipe do Real. Era tudo o que o Real precisava e, segundo o Capello, com a derrota do Barcelona, as coisas se normalizam. Se essa diferença tivesse caído para 3 pontos, a gente poderia talvez ver um Real bastante pressionado e não é o que acontece. É uma equipe tranquila, segundo o seu treinador. O Real não tem hoje o Alcorta, que está suspenso, joga o Garcia Calvo na defesa. E o Oviedo é uma equipe que pregou uma surpresa para o Barcelona, né, jogando no Camp Nou, empatou. Olha o Real com perigo, pintou o primeiro gol, pênalti para o Real. Pênalti para o Real, derrubado o Amavisca. Penalidade máxima para o Real Madrid aos 3 minutos de jogo no primeiro tempo no estádio Santiago Bernabéu. Veja de novo. Chegava tocando a Abel Xavier, ele pega na bola, veja como ele toca na bola, mas acaba derrubando pelo pé esquerdo o jogador Amavisca. Por outro ângulo para você o pênalti. Calçade. Não tem nem o que falar e esse é um lance seguinte, hein? Esse lance é para expulsão. Tinha que ter tirado o Abel Xavier do jogo. O jogador, o Amavisca, ia em direção ao gol, tinha uma oportunidade clara de marcar e sofreu a penalidade. Portanto, é uma jogada para cartão vermelho. E está expulso Abel Xavier. Cartão vermelho para Abel Xavier. Aí Suker com a bola. Portanto, como dizia Calçade, jogada para expulsão, foi expulso o lateral direito Abel Xavier do Oviedo. Aos 4 minutos no primeiro tempo, perde um homem, a representação do Oviedo fica com 10. Suker para a cobrança, 16 gols no campeonato. Suker e Moura o goleiro. 0-0, partiu Suker, bateu Suker e o gol! Gol do Real Madrid, aí Capello. Suker, aos 4 minutos de jogo no primeiro tempo, abre o placar para o Real.
1 para o Real Madrid, 0 para o Oviedo. De novo para você. Goleiro para o canto certo. Bola a meia altura no cantinho esquerdo, balança a rede do Oviedo, Calçade. Tá aí, é o 17º gol do Súquer no campeonato, 4º gol de pênaltis. E não deu nem tempo para falar do Oviedo, diante desse Real Madrid que começou realmente com muita velocidade. Quer dizer que o Oviedo era uma equipe humilde, uma equipe pequena, né? Ocupa até uma boa colocação no campeonato, a 13ª, quer dizer, não tá nem, por enquanto, né, ameaçado pelo rebaixamento, mas também não tem chance de disputar nenhuma vaga, pleitear nenhuma vaga à Copa da UEFA. E tem o treinador mais jovem da Liga, que é o Emmanuel Lillo, tem 31 anos de idade. E aí o destaque é o mais jovem. Ilgner, 1 para o Real Madrid, 0 para o Oviedo. Roberto Carlos, Raul. Trabalho Real. 52º gol do Real Madrid nesta temporada 96-97 da Liga Espanhola. Panucci. Tentativa de Mijatovic. Jogo parado, é falta para o Real Madrid. Os números da campanha do Real Madrid, que é o líder do campeonato, 56 pontos ganhos em 25 jogos. São 16 vitórias, 8 empates e apenas uma derrota. 52 gols marcados, 21 gols sofridos. Trabalho o Oviedo, recuperação de Seedorf. Roberto Carlos. Corre junto à lateral do campo. Fica com o arremesso lateral do time do Real. E com a expulsão do Abel Xavier, Paulo, as coisas, claro, se complicam. Já começa complicado o jogo, né? Tá no comecinho, já tá 1-0, um jogador a menos. Um jogador que atuava ali pelo lado direito, da defesa do Oviedo. Justamente um lado, né, em que o Real tem o Roberto Carlos, que desce muito. Tem aí os jogadores se deslocando, os jogadores do Real por ali. Então vai levar problemas a marcação do Oviedo, sobretudo do lado direito da sua defesa, lado esquerdo do ataque do Real Madrid. Paulo Bento. Seedorf. 1-0 para o Real. Seedorf. Toque de letra. É o trabalho do Real lá pelo setor direito. Saiu o lançamento para a área. Tentativa do Súquer. Cortou para o pé direito. O rebote pintou o segundo do Real. Defendeu Moura. Quase o segundo gol do Real Madrid. Mais um grande momento de Súquer. Pintou com perigo outra vez o Real. Veja aí, Súquer, uma bomba de pé direito para a defesa do goleiro Moura. Ilgner. Roberto Carlos. 7 minutos e meio de futebol. Raul, é o primeiro tempo de 1-0 para o Real Madrid. Roberto. Atravessa o jogo, vira lá pelo setor direito. Panucci. Bom lançamento. Corte do César. Tem arremesso manual, a representação do Real Madrid. Na super programação esportiva da ESPN Brasil, terça-feira, 25 de fevereiro, 10h30 da manhã, o VT completo de Palmeiras e Juventus pelo Campeonato Paulista de Futebol. Tá aí o Panucci reclamando com o jogador Onopko. Tá parado o jogo com falta para o Real. Você confere na repetição. E o Onopko foi um dos destaques da equipe do Oviedo nesse primeiro turno, no primeiro turno que se encerrou e nesse início do segundo também. Tomando posição o time do Real. E erro na área, o número 4. Redondo é o meia dúzia. Roberto Carlos na cobrança. Bateu a meia altura. Garcia Calvo deixa sair, arremesso lateral para o Real. Ilgner. E errou. 8 minutos e meio no primeiro tempo. Raul. À sua frente, o Onopko. Aí o recuo de Redondo e errou. Garcia Calvo, tem Panucci. Panucci. Disparou lá na direita na tentativa de Mijatovic. Vem Panucci no carrinho. Bola fora, arremesso lateral para o Oviedo, não está valendo. Garcia Calvo. Seedorf. Recuperação do Oviedo. Insiste o Real. Saiu o lançamento. Vai para a bola Súquer. Melhor para a defesa. Gamboa. Vai Panucci.
Com falta para o Oviedo. Os números, a campanha do Oviedo, que é o 13º, 29 pontos ganhos em 25 jogos. São 7 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Na repetição você vê de novo a falta de Panucci em Fernando Gamboa. Os gols do Oviedo, marcou 31 e sofreu 34. Jogando fora de casa, o Oviedo tem 13 partidas, 3 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, marcou 14 gols, sofreu 18. Conquistou, portanto, 13 pontos jogando fora de casa a equipe do Oviedo e 16 jogando no seu próprio campo. Tentativa do Raul, recuperação do Oviedo e aí a falta de Raul. Falta em Maqueda, fica no chão aí o número 10, Maqueda do Oviedo. Oviedo fundado em 13 de março de 1926, equipe que nunca conquistou um título nacional. Trabalha a representação do Real, redondo para Roberto Carlos, cruza lá para o setor direito. É bom o ataque do Real, tentativa do Mijatovic, foi para a área. Moura. Passamos de 10 minutos aí, Zucker. O Oviedo, a gente pode dizer, Paulo, que é uma equipe que luta para se manter na primeira divisão. Foi assim no ano passado, é assim este ano. O ano passado a equipe terminou na 15ª colocação e é nessa faixa que ele está circulando nesse campeonato. 12º, 13º, 14º. Não tem aspirações maiores a equipe do Oviedo. Sidorf, mais um bom ataque do Real. Passou a Mavisca, o lançamento para a área, o toque de cabeça para trás, foi buscar o goleiro Moura. O toque de Manel, no alto o goleiro Moura, repondo aí manualmente para Manel. Lembrando que joga com 10 o time do Oviedo, logo aos 4 minutos deste primeiro tempo, foi expulso o lateral direito Abel Xavier. 1-0 de pênalti, Zucker para o Real. Gamboa. Em profundidade, a tentativa aqui no setor direito com o Oli. Só o lateral para o Real. Vamos ver de novo o toque de cabeça do zagueiro. Toque do Manel, bola para trás. E lá junto ao travessão a defesa do Moura. O árbitro pega uma irregularidade, bola para o Oviedo. Na super programação esportiva da ESPN Brasil, terça-feira, 25 de fevereiro, 1h15 da tarde, Campeonato Espanhol. E o VT completo de Hércules e Atlético de Madrid. E o Oli é uma grande surpresa nesse campeonato, na equipe do Oviedo. Marcou 2 gols diante do Barcelona naquele empate 2-2 e já soma 12 gols no Campeonato Espanhol. Chega o Oviedo com perigo, alivia Sidorf. Começa o contra-ataque do Real. Real Madrid 1-0. Vai o lançamento aqui pelo setor esquerdo. Chega na bola Raul. Já olhou para a área, preparou o cruzamento de pé esquerdo, bola fechada, segundo pau, Moura. Tranquilo o goleiro do Oviedo, pedindo o time já lá para frente, aí Raul. Você vê o técnico Fábio Capello do Real Madrid. Esta 26ª rodada foi aberta com o jogo Hércules e Atlético de Madrid. Vitória do Atlético pelo placar de 2-0. O Atlético de Madrid sobe para 46 pontos ganhos na classificação. E o destaque desse jogo foi que o Atlético jogou bem. O Atlético voltou a jogar bem. Ele que enfrenta o Ajax pela Copa, pela Liga dos Campeões, no dia 5 de março. E nesta quarta-feira encara o Barcelona pela Copa do Rei em Madrid. Uma falta violenta no jogador Amavisca. Cartão amarelo para o lateral esquerdo Stojkovic. Você vê aí. Olha, esse tipo de jogada, Paulo, é para cartão vermelho, né? Uma entrada por trás, né? A FIFA é muito clara. Você lembra na Copa do Mundo em 94? Se insistiu demais para que os árbitros mandassem para a rua um jogador que fizesse isso, a entrada por trás, mas não era só na Copa. Aquilo lá vale para todo o futebol mundial em todas as épocas. Roberto Carlos toma posição. O Real Madrid tenta na bola parada. Panucci ao 17 pela área, marcado pelo Oli à distância. Vai partir Roberto Carlos. Uma bomba na barreira. Outra vez Roberto. 1-0 Real Madrid. Sidorf. Vai para a jogada pessoal. Recuperação do Oviedo. Se manda com o Oli. Raul. Aperta Oli. Onobko. E o árbitro pega uma falta de ataque. Falta para o time do Real Madrid.
No detalhe, o jogador Onobko. Aí, olhe. É uma transmissão internacional da ESPN Brasil no Campeonato Espanhol, na sua 26ª rodada. Sai jogando Hierro. Roberto Carlos. Convocado por Zagallo para o amistoso da Seleção do Brasil na próxima quarta-feira contra a Polônia, na cidade de Goiânia. Seedorf. Hierro. Trabalha Zucker. Mijatovic, levantamento na área. Pintou o Real. Roberto chegou um pouco atrasado. Toque de cabeça de Amavisca que tentava Roberto Carlos, que você vê. Aplausos da torcida para mais um bom ataque do Real. Vamos ver de novo. Tá aí o levantamento de Zucker. Na bola alçada, Amavisca de cabeça para a penetração de Roberto Carlos. Tiro de meta para o Oviedo. Olha, o Real joga com velocidade, o Oviedo está numa situação bastante complicada, com jogador a menos. O Manel acabou recuando do meio de campo para o lado direito para compor também a defesa. Então o Oviedo, que já era uma equipe tímida enfrentando o Real Madrid, né? Depois do Real ter perdido para o Rayo Vallecano, já se imaginava toda uma pressão do Real em cima do Oviedo. Agora o Oviedo ainda mais acuado e um grande jogo do Real. Olha o Real chegando aí. Mijatovic esperou, bola para ele, colocou de pé esquerdo, pegou o goleiro Moura. E um dos destaques por enquanto, Paulo, é o Amavisca. O Amavisca que alterna aí a sua posição na equipe, ora entre o Victor, ora o Amavisca. O Amavisca na temporada 94-95 foi considerado o melhor jogador espanhol, né, da liga, né, exceto os estrangeiros. Aí o Amavisca foi considerado o melhor jogador da liga e ele agora parece que vai retomando, né, aquela condição. O Amavisca que teve uma contusão bastante grave, ficou muito tempo fora da equipe do Real Madrid. E aí uma falta cometida exatamente pelo Amavisca. Tá aí a falta cobrada. Pegou no Panucci. A sobra do Seedorf. Se manda Seedorf. Vai pra cima dele Paulo Bento. Tentativa do Seedorf, Paulo Bento meteu lá para fora, arremesso lateral para o Real Madrid. Tá aí o holandês Seedorf e Fábio Capello. 17 minutos no primeiro tempo de pênalti. Zucker, 1-0 para o Real. Redondo. Roberto Carlos. Seedorf. Panucci lá pelo setor direito, ele tentou direto para o gol. Espalma Moura. Gritando com a sua defesa. Deixaram o Seedorf soltar este tiro violento. De novo para você, lá de baixo. Ele tentava o canto esquerdo alto do goleiro Moura. Lá vai Roberto para a cobrança do escanteio. Zucker aqui no segundo pau. Lá no primeiro pau, Panucci, junto ao goleiro Mijatovic. Redondo, meia dúzia. Vamos acompanhar mais um escanteio para o Real. Bateu Roberto. Fechado na pequena área, Moura. Tá aí o Roberto Carlos, arremesso lateral para o Oviedo. Na super programação de esportes da ESPN Brasil. Terça-feira, 25 de fevereiro. O árbitro conferiu posse de bola no chão. Com impedimento lá do Roberto Carlos. Terça-feira, 25 de fevereiro, 9h30 da noite, Copa do Brasil e as estreias de River do Piauí Palmeiras. Ao vivo na ESPN Brasil com Milton Leite e Antero Greco. Gamboa. 1-0 para o Real. César. Stojkovic. Onobko. Stojkovic. Cerca Amavisca. O árbitro confere falta de Amavisca. Falta no Borrelli. Tá aí o argentino Borrelli. Você confere de novo a falta cometida pelo Amavisca. 19 minutos jogados no primeiro tempo. Estádio Santiago Bernabéu, capacidade para 106.500 espectadores, bola para a área. Redondo acompanha. Manel. Saiu o cruzamento de Maqueda. Arremesso manual para o Oviedo.
Tá aí o lateral cobrado. Manel. Vai buscar Panucci. Sai jogando Cristiano Panucci. Trabalho do Amavisca. De Sidorf lá atrás com Panucci. E errou. Roberto Carlos. Trabalha pela sua intermediária o time do Real. Redondo. Garcia Calvo. Redondo. Amavisca. Panucci. Levantamento de Panucci. Tentativa de Zucker. César. Paulo Bento. Saiu da falta. Passa para o ataque o Oviedo. Se manda Paulo Bento na jogada pessoal. Tentou chegar na entrada da área. E erro, se complica e erro, fica com ela e erro. Rápido o time do Real tem campo com a Amavisca. Já colocou lá na frente condição para o Sidorf. Vai fora da área o goleiro Moura. Tá aí o Sidorf. Falta. Falta para o time do Oviedo. Não gosta da marcação, Raul. De novo para você a falta cometida pelo jogador Raul. 1-0 para o Real Madrid. A gente esperava um pouquinho mais do Raul, Paulo, nesse início de primeiro tempo, pelo menos nesse primeiro tempo. Não é o Raul que nas duas últimas partidas do Real Madrid não foi muito bem, não foi aquele Raul que todo mundo conhece, esperava, o jogador super badalado na Espanha. O Raul tem nesse começo de jogo uma atuação discreta. Tá aí o Roberto Carlos. Foi lá para buscar a bola, tocando com o Garcia Calvo, outra vez Roberto Redondo. Virando o jogo para Panucci. Nos aproximamos da marca dos 22 minutos. Lançamento de Panucci. Disparou na direita com perigo o time do Real Madrid. Tá aí o arremesso lateral para o Real. E Mijatovic vem para a área. Jogava Zucker na tentativa lá pelo setor direito. Tá aí o técnico Fábio Capello. Grita muito com a equipe Capello. Jogada do Zucker. Oli. Onobko. Paulo Bento. Se manda pela direita o time do Oviedo. Chegou para dominar com perigo Manel. Os outros jogos desta 26ª rodada: Deportivo La Coruña e Betis, Barcelona e Real Saragossa, Extremadura e Espanhol, Real Valladolid, Real Sociedad, Sporting Gijón, Tenerife, Atlético Bilbao, Racing Santander, Celta de Vigo, Raio Vallecano. Olha o Real, pintou o gol, Mijatovic de pé esquerdo, Moura. A sobra, Zucker vai fazer, bateu, defendeu Moura. Espetacular, primeiro Mijatovic, depois Zucker. Sensacional o goleiro Moura. Vamos ver de novo, vale a pena ver de novo. De Zucker para Mijatovic. Do pé direito para o pé esquerdo. A defesa de Moura. A sobra do Zucker. O zagueiro desesperado. Ele ainda tirou de pé esquerdo, olhou, tentou o gol. E o goleiro foi brilhante. De novo para você. Aparece bem o goleiro do Oviedo. Sidorf. Afasta a Gamboa. Oli. Permanece 1-0 para o Real. Falta. Falta de Garcia Calvo. Cartão vermelho para o zagueiro central, Garcia Calvo. Está expulso o zagueiro do Real Madrid. Aos 24 minutos no primeiro tempo. Calçade. Olha, não achei justa essa expulsão, não. Vamos ver o lance. Agora foi uma pegada. É o seguinte. Agora sim, por essa imagem, ele veio voando com a perna no ar. Isso é jogada para tirar o jogador de campo. Tá correto o árbitro. Só que já teve outra jogada da equipe do Oviedo, né, por trás, que ele deveria ter tirado. Então, o que ele fez? Ele compensou aquela expulsão. As duas expulsões estão corretíssimas, mas ele tem que ter o critério de aplicar o jogo todo,
né? O árbitro não é responsável pela manutenção do jogo. Se todos os jogadores quiserem bater e ele tiver que expulsar e o jogo terminar no primeiro tempo, problema dos jogadores. Ele já deveria ter tirado outro jogador da equipe do Oviedo, que deu uma senhora cacetada no jogador do Real Madrid, quer dizer, uma falta que merecia ter expulsão, mas essa foi correta. Foi a chamada voadora, Paulo Soares. Tá correto e é jogada que não é nem para amarelo, é para vermelho direto. Tá aí o Wilgner com o atacante Oli, bola para a área, tirou o Redondo, começa o contra-ataque do Real e o jogador do Oviedo é o Stojkovski, que ficou apenas com o cartão amarelo. Tá certo. 10 para cada lado, expulso Garcia Calvo pelo time do Real, expulso Abiel Xavier pelo time do Oviedo. Amavisca coloca curto, olha o Real. Pintou, tentou mais uma finta, a bola tocada para trás. Bom, agora os dois times com 10, os dois perderam zagueiros. Claro, perde muito mais ainda o Oviedo, né, que perdeu um zagueiro e diante de uma equipe que está sendo atacada o tempo todo. Já o Real Madrid não recebe a visita aí dos atacantes do Oviedo. O Wilgner praticamente assiste o jogo. Não vou dizer aqui que o Garcia Calvo não vai fazer falta, mas faz muito mais falta o Abel Xavier do que o Garcia Calvo. Por enquanto, o Real Madrid está sendo pouco atacado, o erro da conta lá atrás. Contundido Onobko. Jogo parado, vai para a maca o jogador Onobko. Ainda os jogos da rodada. Portanto, o Celta de Vigo, Raio Vallecano e Sevilha e Logroñés. Rodada que foi aberta no sábado com a derrota do Hércules 2-0 para o Atlético de Madrid e que será completada na segunda-feira, dia 24 de fevereiro, com Valência e Compostela. Bola para a área, Moura recebe falta, tá parado o jogo, é falta para o time do Oviedo. Aí o Mijatovic, número 8. Conversa com o goleiro Moura. Real 1-0. 26 e 40 jogados. De novo para você. O cruzamento do Roberto Carlos. E a falta do ataque do Real Madrid. Subiam Mijatovic e Suker. A falta de Mijatovic. Pelo o braço esquerdo, né? Uma falta aconteceu no braço esquerdo do Suker, mas não foi uma disputa de bola normal com o goleiro no momento que eles estavam subindo. Mas ele usou o braço para deslocar o goleiro, daí a falta. Manel. Toque do Oli. Falta. Falta em Borrelli. Falta para o time do Oviedo. 1 para o Real, 0 para o Oviedo. 27 e 30. De novo a falta cometida pelo Fernando Redondo. Toma posição o Oviedo que perde o jogo. Tá aí o árbitro Rafael Hernández Ângulo. Tentativa do Manel. Redondo. O árbitro escorregou, quase foi para o chão. Roberto Carlos. O Oviedo avança um pouco suas peças na saída do Real. Parte Redondo. Toque de cabeça de Amavisca. Trabalha bem o time do Real. Tá aí o lançamento na linha de frente da grande área. Pinta o Real, cruzamento, Amavisca para a boca do gol. Manel. Completa a Maqueda. Seedorf. Sai jogando o Manel. Pega no Redondo. Grande finta, Redondo chegou, bateu, aí chutou mal. Grande jogada, aplausos para Fernando Redondo. Vamos ver o lance mais uma vez, tá aí o Redondo. Roberto Carlos acompanhava ao seu lado esquerdo, veja aí. Ele tira o Onobko da jogada, tira a Gamboa. Mais uma vez na habilidade, a bonita jogada de Fernando Redondo. Na hora do chute já um pouco desequilibrado, talvez a melhor opção fosse o Roberto Carlos que vinha chegando. Ele arrumou, fez tudo certo, bateu mal. Falta. Falta para o Oviedo. Falta cometida por o Amavisca em Borrelli. 29 minutos é o primeiro tempo, 1-0 Real Madrid. Suker marcou de pênalti aos 4 minutos. Stojkovski. Suker é o principal artilheiro do Real Madrid, tem 17 gols. Stojkovski.
Sobe o Oviedo para a área do Real. Joga lá dentro. A sobra, Manel aparou. Tentou uma meia-lua no Roberto. Era uma queda, melhor para o Roberto. De calcanhar, saiu bonito. Tentativa de erro. A arbitragem confere posse de bola para o Oviedo. Borrelli. Onobko. Dez para cada lado, 2 expulsões. Borrelli. Maqueda, chega com perigo o Oviedo, vem para a área, armou o pé esquerdo. Espalma Ilgner. Espetacular defesa de Ilgner na jogada de Maqueda. Aos 30 minutos de futebol, vamos ver de novo. Uma bomba e uma defesa sensacional de Ilgner, esticando todo o seu braço direito. O melhor lance do Oviedo no jogo até aqui. Sensacional, Paulo Soares. E olha, o Oviedo conseguiu chegar depois de 30 minutos de iniciado o jogo. Vai o Ilgner. Olha a sua frente. Vamos acompanhar o primeiro escanteio do Oviedo no jogo. Levantamento de Paulo Bento. Falta para o Real Madrid. E esse é o 25º jogo do Ilgner na Liga Espanhola, né, em 26 rodadas. Né, esta é a 26ª. O Canizares jogou uma partida e o Ilgner jogou as outras 25. Está jogando essa. É uma campanha muito boa desse goleiro alemão. É o Campeonato Espanhol de Futebol na ESPN Brasil, o maior canal de esportes do país. E erro lá no setor direito, Amavisca. É o Real trabalhando no campo de ataque, Seedorf. Roberto. Redondo. Seedorf. Na direção de Panucci. Aí Amavisca. Com a expulsão do zagueiro central Garcia, Calvo Calçati. A Amavisca fica mais pela lateral direita e o Panucci vem mais para fazer o miolo da área com o Hierro. O Panucci é um jogador que o próprio Fábio Capello era uma das ideias dele, até utilizar o Panucci como zagueiro ao lado do Hierro, né? Ele já pensou nisso, não só em função de uma expulsão, mas da equipe ter uma necessidade mesmo. O Capello, ele não confia muito. Aliás, o grupo, né? A gente sempre fala isso. Esse grupo do Real Madrid é um grupo limitado, né? Tem um grande time dentro de campo, mas quando precisa usar o banco, a situação do Capello se complica. Então, se o secretário estivesse jogando bem, aquele lateral português, talvez o Panucci estivesse até jogando em outras partidas como zagueiro, né? O que não acontece normalmente, que o secretário vai muito mal e daí o Panucci jogar apenas como lateral, e é um grande lateral o Panucci. Mas então faz o Capello alguma coisa que ele já pretendia fazer há algum tempo e usa por ali o Amavisca. E não está fazendo falta porque o Oviedo, né, fez uma jogada, uma grande jogada, numa belíssima defesa do Ilgner em 30 minutos de jogo. É pouco, né, para uma equipe jogando aí diante do Real Madrid e para uma equipe que levou muitos problemas ao Barcelona. Diante do Barcelona, o Oviedo não foi assim tão galinha morta como está sendo hoje. Corta Redondo. Trabalha o time do Real, tem problemas ali na metade do campo. 1-0 para o Real Madrid. 33-30. Reclamação aí do jogador Mijatovic. Lançamento com muita força, bola do Oviedo. O Real Madrid tem a segunda melhor defesa do Campeonato Espanhol. Levou 21 gols até aqui. A melhor defesa é do Deportivo La Coruña, 19 gols. Tranquilo aí o Real para começar com Redondo, Panucci. Lá na direita, Amavisca. Lançamento para a linha de frente da grande área. Subiu Mijatovic. Manel. Bola curta. Gamboa. Oli. Vem erro aqui para marcação. Falta de Roberto Carlos. Paulo, desses 21 gols que sofreu a equipe do Real Madrid no campeonato até agora, 10 foram gols
marcados de cabeça pelos adversários. É a deficiência da defesa do Real Madrid, é a bola, é o cruzamento, a bola alçada, né? Para se ter uma ideia, no empate 2-2 diante do Betis, os 2 gols do Betis marcados de cabeça. Ataca o Oviedo, tem arremesso lateral. Terça-feira, dia 25 de fevereiro, Jornal do Tênis às 11h30 da noite. Toda terça tem o Jornal do Tênis na ESPN Brasil. Stoichkowski 1-0 para o Real Madrid. Borrelli outra vez Stoichkowski. Tranquilidade para Panucci, o recuo para Ilgner. Bateu de primeira aí na sua intermediária. Stoichkowski. Tá aí o toque do Oli para a boca do gol, tentativa do Onobku. O recuo de cabeça para Ilgner. Tá aí o jogador Onobku. Bate lá para frente Ilgner. Passamos de 35 no primeiro tempo. 1-0 para o Real. Paulo Bento. Girou, manobrou. César. Stoichkowski. Borrelli. Toca curto aí pelo círculo central, Onobku. Stoichkowski. Onobku não controla. Se manda bem o Real Madrid. Seedorf, Mijatovic na esquerda. Bola para ele. Vai mal para jogar a Mijatovic. Começa o Oviedo com Stoichkowski. Onobku pegou no árbitro. Gamboa. Borrelli. Roberto. Seedorf. Disparou lá na direita. Pintou. Zucker armou. É agora. Bateu. Defendeu Moura. Quase era Mijatovic. Que jogada sensacional e mais uma vez brilhante o goleiro Moura. Vamos ver de novo. Mijatovic coloca no peito. Corta por dentro, tirou o César da jogada e o goleiro tá defendendo tudo. E a segunda grande dele, uma do Zucker, outra do Mijatovic. Os dois puderam bater dando aquela pancada que eles queriam. Foi uma cacetada, a primeira do Zucker e depois Mijatovic. E o goleiro foi muito bem, hein? Bateu Roberto. Recuo do Seedorf. No meio da rua, a tentativa do Real Madrid. Bola pela linha de fundo, apenas o tiro de meta para o Oviedo. Quem tentava era a Amavisca. É Juan Mora Palacios, um jogador que nasceu no dia 12 de julho de 1973. E é um goleiro que vai tendo destaque no jogo de hoje. Onobku. Stoichkowski. Recuperação do Real. Lá vem o Real. Jogada de Redondo. Onobku. Vamos para 38 minutos no primeiro tempo. Permanece 1-0 para o Real Madrid. Manel. Paulo Bento. Makeda. Onobku. Tenta girar o time do Oviedo. César. Stoichkowski. O Real cerca. César. Manel. Para o ataque o Oviedo. Makeda. Plantado à sua frente Roberto Carlos. Melhor para Roberto. Ganha fácil Roberto. Seedorf. Tá aí o lançamento. Onobku. Parado o jogo, falta em Onobku. Falta cometida pelo jogador Zucker. Zucker, que nos últimos 2 meses havia marcado apenas 3 gols. Hoje marcou mais um. E vai aí tirando, né, a Urucubaca. O Zucker, muita gente de olho nele. O Capello, por exemplo, não morre de amores pelo Zucker. A intenção do Capello seria colocar o Raul de atacante ao lado do Mijatovic e trazendo um outro jogador para o meio de campo. Preferência do Capello é o Jorge Weah do Milan. E ele também não é trouxa, né, Paulo Soares? 39 minutos no primeiro tempo, 1-0 para o Real Madrid. Tá aí o Real chegando outra vez com perigo, bola na área. Pintou o tiro pro gol e o desvio como escanteio para o Real Madrid. Jogada de Mijatovic. Desvio de Onobku.
Tá aí o Mijatovic. Com uma medalhinha no pescoço, escanteio lá pelo setor direito, tá aí o Capello. Mijatovic que trava uma batalha com o presidente do Atlético de Madrid, Jesus Gil e Gil. Ele andou criticando ao Gil por o Gil agitar demais a arbitragem, né? E o Gil o chamou de mercenário, covarde. Agora os dois vão para a justiça brigar por isso aí. Bate Roberto, bateu fechado. Vai lá Roberto para a segunda bola. Olhou para a área, bateu lá para dentro. O toque de cabeça, a bola passa só o tiro de meta para o Oviedo. Por falar em Mijatovic, em Zucker, em arbitragem, o Campeonato Espanhol vive um momento, diria, tenso em relação às arbitragens, né? O Mijatovic é visto, e o Zucker, né, como jogadores que cavam penalidades, né? E eles, quando podem, se atiram na área, né? Os árbitros já andaram errando em função disso, então os árbitros neste momento do Espanhol estão olhando demais para esses dois, observando demais essas jogadas dentro da área. Claro, esse pênalti que nós tivemos foi um pênalti mais do que escandaloso, né? Qualquer árbitro marcaria, mas nesse momento Zucker e Mijatovic estão merecendo uma atenção especial. E o Zucker diz até o seguinte, ele diz que ele considera até uma arte o fato de o jogador saber cavar uma penalidade. Então você viu que pode acontecer, Paulo Soares. Precisa acontecer um crime dentro da área para alguém marcar um pênalti no Zucker e no Mijatovic. Olha o Oviedo, bola para a área do Real, saiu firme e tranquilo o Wilgner. Passamos já dos 41 minutos neste primeiro tempo, sai jogando Hierro, 1-0, ganha o Real Madrid. Tranquilidade para a defesa do Oviedo. Na super programação esportiva da ESPN Brasil, terça-feira, 25 de fevereiro, 10h30 da manhã, o Campeonato Paulista. VT completo de Palmeiras e Juventus. Milton Leite, Paulo Calçade e André Kfouri. E o Jesus Gil e Gil disse até, chamou o Mijatovic de piscineiro, né? Tanto que ele se joga dentro da área. Quer dizer, foi uma troca aí de acusações, os dois, né, ambas as partes. O Zucker disse que o Jesus Gil agita demais a arbitragem antes das partidas, né? E os árbitros já vão aí condicionados a dar ou não penalidades, a lances duvidosos. E aí houve, né, no caso, a resposta do Gil, que disse que ele era um covarde, um mercenário. Então o Real Madrid se colocou à disposição do Mijatovic se ele quiser ir à justiça contra o Jesus Gil e Gil. E olha o Real chegando com o Seedorf cruzando. Tranquilo o Oviedo para começar com o Maqueda. 1-0 para o Real, instantes finais do primeiro tempo no estádio Santiago Bernabéu de Madrid. Redondo. Lembrando que tivemos duas expulsões, avança Panucci, joga com Seedorf. Garcia Calvo pelo Real Madrid, Abel Xavier pelo Oviedo foram expulsos. Seedorf. Amavisca. Sobra do Seedorf de primeira, saiu o cruzamento no segundo pau. Bola fora, apenas o tiro de meta para o Oviedo. Tá aí o atacante Zucker. Briga boa pela artilharia do Campeonato Espanhol de Zucker do Real Madrid. Agora com 17 gols. E Ronaldinho do Barcelona. Antes da rodada, antes de começar a rodada, Ronaldinho tinha 18 gols marcados. Trabalha o Oviedo, placar de 1-0 para o Real Madrid. Vamos marcar 44 minutos de jogo no primeiro tempo em Madrid. Stojkovic. Borrelli. Onobko. Stojkovic. Aperta o Real. Lateral Oviedo. Na ESPN Brasil, na terça-feira, 25 de fevereiro, 1h15 da tarde. Campeonato Espanhol e o VT completo de Atlético de Madrid e Hércules. Cabeça na bola de Hierro, Fernando Redondo. Manobra, toca com Seedorf. Passa a Amavisca. Prende Zucker. Redondo. Tem o Roberto chegando, prefere lá no meio Seedorf. Saiu, tocou pelo meio. Tranquilo, o goleiro Mora. Talvez o principal destaque deste primeiro tempo, né, Calçado? Não tem da equipe do Oviedo, sim, o principal destaque, o jogador que evitou pelo menos
2 gols. Poderia estar 3-0 para a equipe do Real Madrid, não está graças a esse goleiro, o Mora. Aí o lançamento para a boca do gol, tranquilo, Ilgner. Na equipe do Real Madrid, no início do jogo, uma boa atuação do Amavisca, mas ao longo desse primeiro tempo, para mim, o destaque é o Seedorf, que é o homem que realmente todo jogo passa pelo pé dele, ele vira a jogada, usa os lados do campo, ora o lateral direito, ora o lateral esquerdo, distribui bem, faz lançamento. É o homem que, quando está bem o Seedorf, o Real vai bem. E eu diria que o destaque negativo é que o Raul não apareceu. Em alguns momentos eu tenho até dúvida se o Raul está em campo, Paulo Soares. Você confirma aí depois, pra gente não errar aqui. Participação fraca de Raul até aqui na partida. Bola para Roberto Carlos. Correu, se esforçou, bola fora, arremesso lateral para a representação do Oviedo. Tá aí o Roberto. Sempre bem humorado, em bom astral. Vamos para 46 minutos. Manel para a cobrança do lateral. A gente fala assim do Raul, Paulo, porque ele é o grande, né, o jogador do momento na Espanha, o jogador espanhol, né? Valência e Barcelona já estão travando uma luta aí para ver quem fica com o Raul, se é que o Raul sai do Real Madrid. O Raul tem um contrato longo com o Real Madrid de 8 anos. A cláusula de rescisão é baixa, a gente considerando aí o valor de um artilheiro, né? É de 11 milhões de dólares, um valor que o Barcelona, claro, daria correndinho, né? E também o Valência. As equipes de olho para pagar essa cláusula de rescisão e tirar o Raul do Real Madrid. Capello que agora leva uma dura do árbitro e leva um amarelo. Isso só acontece, pelo menos até hoje, só vi no futebol espanhol, amarelo para o treinador. Que não está na regra do jogo, quem está no banco não leva amarelo nem vermelho. Quem está no banco de reservas é excluído do campo e não expulso. Tem uma tremenda diferença. Completando do Raul, o Raul faz juras de amor ao Real Madrid, mas comenta-se que é uma proposta de 3,5 milhões de dólares do Valência e o Barcelona lhe dá um cheque em branco. Final do primeiro tempo, 1 para o Real, 0 para o Oviedo. Voltamos já já. Esporte assim nunca se viu. ESPN Brasil. Tênis. Jornal do Tênis. Um programa semanal mostrando tudo sobre tênis. Toda terça, 11h30 da noite. Na ESPN Brasil. Jornal do Tênis. Oferecimento American Express. Com American Express, você pode mais. Diadora, o tênis oficial da Copa Davis. E Clio 1.6 com tecnologia Renault. A melhor razão do mundo para beber cerveja. Já está em campo o roteiro oficial do Campeonato Paulista de Futebol. 70 páginas mostrando tudo o que você precisa saber sobre o principal campeonato do país. As equipes, os estádios, as novidades, dados históricos, os craques de ontem e hoje. E você ainda ganha uma tabela completa para acompanhar lance a lance. Roteiro oficial do Campeonato Paulista. Mais um gol de placa da TVA e da Federação Paulista de Futebol. Não perca este lance, já nas bancas, por apenas R$7. De olho no mundo. Oferecimento Budweiser. De olho no mundo. A brasileira Luciana Benvenuti fez bonito no campeonato de Los Angeles. Ela conseguiu um hole-in-one no buraco 14 durante o terceiro dia.
A sueca Nika Sorenstam, de volta de sua lua de mel, liderava o torneio com 3 tacadas de vantagem no início do quarto e último dia. Nos últimos 13 anos, a americana Terry Jo Myers teve que enfrentar uma grave enfermidade que a fez pensar até em suicídio. Agora, graças a um novo medicamento, ela retornou às atividades normais. Terry conseguiu 6 tacadas abaixo do par no último dia e conquistou seu primeiro título em 9 anos. De olho no mundo. De olho no mundo. Oferecimento Budweiser. Budweiser, a melhor razão do mundo para beber cerveja. Assinantes da ESPN Brasil, estamos de volta. Estádio Santiago Bernabéu em Madrid. Vamos para o segundo tempo de 1 para o Real Madrid, 0 para o Oviedo. Está aí o árbitro Rafael Hernández Ângulo. Aos 4 minutos, o croata Šuker de pênalti fez 1-0 para o Real Madrid. Vamos para a etapa final. O Oviedo vai ficar à direita, de azul e branco, todo de branco, o Real à esquerda. Šuker e Mijatovic conversam com o árbitro da partida. Não temos nenhuma alteração para a etapa final. Lembrando que no primeiro tempo, 2 expulsões. Garcia Calvo, zagueiro do Real Madrid. Pelo Oviedo, lateral direito, Abel Xavier. Vamos para a etapa final, Paulo Calçade. Bom, as expulsões foram corretíssimas. Ele deveria ainda ter expulsado de campo Stojkovski, jogador que deveria ter sido tirado porque teve uma entrada por trás violentíssima. Isso não aconteceu, mas vai bem o árbitro nesse primeiro tempo. As 2 decisões dele corretas em tirar os jogadores de campo. Autoriza o árbitro, bola rolando, começam as emoções do segundo tempo de 1 para o Real Madrid, 0 para o Oviedo. 26ª rodada do Campeonato Espanhol de Futebol. Roberto Carlos. Partiu para cima na velocidade, lá vai o Roberto, pintou, atirou, cruzado, bola fora. Tiro de meta para o Oviedo. Vem com tudo Roberto Carlos. Tá aí o lateral esquerdo, Roberto Carlos. Caminhamos para o primeiro minuto deste segundo tempo em Madrid. De novo a jogada do Roberto, lá de baixo. Passando longe aqui à esquerda do goleiro Mora. Onobko. Saiu o lançamento, tentativa do Real. César. Bola fora, arremesso lateral para o time do Oviedo. Tá aí Šuker. Aí Panucci. O árbitro Rafael Hernández Ângulo. Reclamação do jogador do Oviedo, Stojkovski, o bandeira dá, arremesso lateral para o Real Madrid. Amavisca. Tentativa do Amavisca. Fica no chão, é falta. Aí do camisa 11, Amavisca. Fica no chão também o jogador, o argentino Borrelli. Vamos ver de novo. Falta cometida aí pelo número 3, Stojkovski. Quem estava era o Manel na jogada junto com Stojkovski. Por todos os ângulos, para você, todos os lances de Real Madrid e Oviedo. Vamos acompanhar a cobrança da falta. Toda a atenção do Mijatovic lá na área. Levantamento de Panucci, bate mal. Na sobra Seedorf. Pintou o Real com perigo. Šuker recua.
Roberto chega batendo de longe, só o tiro de meta para o Oviedo. Na super programação esportiva da ESPN Brasil, terça-feira, dia 25 de fevereiro, você vai ver às 9h30 da noite, ao vivo de Teresina, no Piauí, Copa do Brasil e as estreias de River do Piauí, Palmeiras. Milton Leite e Antero Greco. Estamos vendo o Seedorf. Bateu Mora. Amavisca. Stoikovski. De graça, Seedorf arrumou, levou, pintou na área o levantamento, Mora e o gol, a bola vai fora. Mijatovic sinalizando para o Seedorf que tinha que ser por baixo e não pelo alto. Vamos ver de novo. Tá aí o cruzamento na cavadinha do Seedorf. E o Mora saindo lá no alto para atrapalhar. Mijatovic, grande momento no Real. Calçade. Olha, um grande momento, até uma jogada bonita, viu? Ele queria a bola rasteira, mas ele acabou tocando com a cabeça, né? Na disputa com o goleiro. Uma jogada bonita do Seedorf. Aí o lançamento, subiu a bandeira do lado de cá, tá parado o jogo, impedimento no ataque do Real. Fica no chão Suker. Impedimento de Mijatovic. Tá aí o Yugoslavo Mijatovic. Caminhamos para 4 minutos de jogo na etapa final em Madrid, 1-0 para o Real. Tentativa do Paulo Bento lá pelo setor direito. O árbitro confere, falta para o Oviedo. Aí Roberto Carlos. Mais uma vez a falta cometida pelo Roberto no Borrelli. Borrelli. Estica a perna e errou. Seedorf. Roberto. Redondo, Seedorf. Passe perigoso ali do Redondo na fogueira para o Seedorf. Escapou na habilidade. Combate do Paulo Bento. Tem campo para atacar o time do Real Madrid. Lançamento de Hierro. Trabalho de Suker. Combate de Manel, que troca de lado para este segundo tempo. A abertura para Mijatovic. Chegou na área o Real. Bola para trás. Seedorf armou, disparou. Segunda bola para Redondo. De primeira para Roberto. Lá vem Mijatovic para o Roberto. Tá parado o jogo, impedimento de Roberto Carlos. Um pouco adiantado, lateral esquerdo brasileiro Roberto Carlos. Posse de bola para o Oviedo. 5 minutos jogados, etapa final. 1-0 Real Madrid. Oli. Stoikovski. Para descida aqui pela ponta do Manel. Marcação forte do Amavisca, falta de Amavisca. Na ESPN Brasil, terça-feira, 25 de fevereiro, 11h30 da noite, o Jornal do Tênis. Toda terça-feira à noite, o Jornal do Tênis. De novo a falta cometida pelo Amavisca, Stoikovski chega, arruma. Oli pede lá dentro da área, apenas o Oli na área. Demora-se um pouco, Stoikovski. Mijatovic vem para ajudar a defesa. 1-0 para o Real Madrid. Apenas um homem de azul, agora 2 na área, bola para a área. Manel ficou, é falta. Na entrada da grande área, tá aí o Manel, uma falta muito perigosa para o Oviedo, Calçade. Agora o Manel, como você observou, Paulo, já mudou de posição. Ele que logo quando foi expulso o Abel Xavier, o homem incumbido ali de compor a defesa, numa parte mais defensiva, agora sai o Manel. E o Manel à frente, né, mudou de posição. Parece que o Oviedo vai atacar o Real Madrid, porque no primeiro tempo isso não aconteceu. Aconteceu uma única vez numa grande defesa do Wilgner. Tá lá o Wilgner arrumando a sua barreira, o cartão amarelo para Cristian Panucci. O italiano Panucci recebe amarelo depois desta falta no Manel, tá aí o alemão Wilgner. Vamos acompanhar a cobrança da falta, um grande momento para o Oviedo na bola parada, arrumou o Borrelli. Barreira formada com 4 homens dentro da área, barreira muito próxima da bola. Onobko na marca penal, Oli com o Roberto Carlos lá no bico esquerdo da pequena área. Partiu, colocou em cima de Wilgner. Cobrança muito fraca do time do Oviedo, do jogador Borrelli. E esse amarelo foi o terceiro do Wilgner em 6 partidas na Liga Espanhola.
Aí de novo para você a tranquila defesa de Ilgner. 7 minutos e meio no segundo tempo. Segue 1 para o Real Madrid, 0 para o Oviedo. Roberto para a cobrança. Cruza o jogo. Amavisca. Trabalho do Suker. Tentativa com Seedorf. Onobko. Manel. Paulo Bento. Forte marcação. Passa mal para o Onobko. Arremesso lateral para o time de branco do Real. Raul. Fernando Redondo. Roberto já se manda lá pelo lado esquerdo. Redondo vai pelo meio. Tem campo para a penetração. Amavisca. Suker, Mijatovic, Raul na área. Amavisca. Pegou no ucraniano Onobko. Aí a falta de Onobko. Ele reclama. Amavisca já se levanta. No jogo de corpo vai para o chão. Amavisca. Falta no setor direito. Confira aí na repetição. Como ele desloca o jogador camisa 11, Amavisca. E o Onobko nasceu na cidade de Lugansk, na Ucrânia, e ele tem jogos internacionais pela seleção russa. Vimos ali o bom goleiro Mora. Destaque no primeiro tempo, Amavisca. Olha o Real chegando. Bola para Fernando Redondo. 1-0 para o Real. Suker. Para cima do César. Pegou no Onobko. Alivia, toca com Paulo Bento. César. Tenta sair o time do Oviedo. Oli. Recuperação do Real, mas com falta de Seedorf. Falta de Seedorf em Oli. Fica no chão o capitão Oli. Você confere na repetição a falta cometida pelo Seedorf. Campeonato Espanhol de Futebol de ponta a ponta. Todas as emoções no maior canal de esportes do país. Aí o Fábio Capello, técnico da equipe do Real Madrid. Joga o Oviedo. Lançamento para Oli, coloca no peito. Apertou o Raul. Maqueda. Chega bem a Amavisca. Coloca lá para escanteio. Penetração perigosa do Manel. Aplausos lá do Ilgner. Para a chegada do Amavisca. Segundo escanteio em todo o jogo para o time do Oviedo. Tá aí o goleiro Ilgner. Bate Borrelli. Bola do Oviedo na marca penal. César tentou arrumar para o Manel. Ainda o Oviedo. Paulo Bento. Maqueda. Redondo toca. Arremesso lateral para o time de azul do Oviedo. Aos 10 minutos de futebol na etapa final em Madrid. Real Madrid 1-0. Começa o Real. Seedorf lá pelo lado esquerdo. Tá aí o Suker. Bateu cruzado aqui na direita. Que grande bola. Pintou na área Mijatovic. Ainda Mijatovic. Raul. Entre as pernas do Onobko. Bola arrumada lá pelo setor esquerdo. Suker. Cortou o pé esquerdo. Cruzamento e o escanteio para o Real. Tá aí Suker. Escanteio para o time do Real Madrid. 11 minutos passados, etapa final no estádio Santiago Bernabéu. Tá aí o Manel que fica aqui no segundo pau. Mijatovic, o número 8. Gamboa próximo dele. Suker no primeiro pau. Escanteio cobrado. Mijatovic. Lateral para o Real. Bate Amavisca. E erro vira o jogo lá pelo setor esquerdo para o Roberto. Para Roberto Carlos. De primeira, que bolão Roberto Carlos. O cruzamento no segundo pau. O toque de Suker. Mijatovic limpou, bateu, olha o gol! Gol do Real Madrid. Mijatovic. Um lindo gol do Real. Comemora a galera do Real. Vale a pena ver de novo. Roberto cruza no segundo pau. Suker de cabeça arrumou. Mijatovic tirou fácil Gamboa de pé direito.
Macio rasteiro no cantinho direito do goleiro Mora. Veja de novo lá de baixo. Balança a rede do Oviedo. Mijatovic, 2 para o Real, 0 para o Oviedo, Calçade. Olha, um gol de uma jogada belíssima, né? Começou com o Roberto Carlos, o cruzamento para o Suker, que colocou para trás, e o Mijatovic dominou bem, achou o canto, escolheu, bateu, e o 12º gol dele no Campeonato Espanhol. Lindo gol do Real Madrid de novo para você, Mijatovic. A explosão da galera. 2 para o Real, 0 para o Oviedo. O 53º gol da equipe do Real Madrid neste Campeonato Espanhol de Futebol. Tá aí o Fábio Capello. É uma transmissão internacional da ESPN Brasil. Estamos vendo mais uma vez aí a falta cometida pelo Roberto. Falta no Maqueda, valorizou um pouco, né? O Real tem a posse de bola, Roberto Carlos. Olha aí que perigo, Oli. Atira pro gol, longe do gol, apenas o tiro de meta para o Real Madrid. Público pagante no estádio Santiago Bernabéu de 90 mil espectadores. Portanto, 90 mil espectadores no estádio Santiago Bernabéu que acompanham até aqui. 2 para o Real Madrid, 0 para o Oviedo. Seedorf. Levantamento aí na metade do campo para Redondo. Movimentação no banco de reservas do Oviedo. Redondo ataca. Passa Roberto. Mijatovic pelo meio. Bola para trás de Raul para Redondo. Para Raul, para Redondo. Gamboa. Paulo Bento. Tentativa do Manel. Chega firme a Mavisca. É o Real para cima. Alivia César. Coloca para fora. Manual para o time do Real. Panucci bateu e errou. 14 minutos e 40 segundos no segundo tempo. 2-0 para o Real Madrid. Força o Real. Panucci. Suker. Amavisca. A sobra de Suker. Levantou, bateu e que golaço! Gol do Real Madrid. Suker, camisa 9. Um golaço para o Real Madrid. Aos 15 minutos de jogo no segundo tempo, amplia o Real. Suker, 3 para o Real Madrid, 0 para o Oviedo. Vale a pena ver de novo. Que golaço de Suker, Calçade. Mais um belo gol do Real Madrid, numa pancada, levantou, bateu, e esse é o Suker, um jogador de força, como ele fez agora, numa jogada bonita. Um outro gol bonito foi aquele gol anterior do Mijatovic. Agora o Suker, que faz o seu 18º gol no Campeonato Espanhol, olha, e tá desencantando, porque nos últimos 2 meses apenas 3 gols, e no jogo de hoje já fez 2. Gol de placa do Suker, tá aí o Suker. Gol maravilhoso no estádio Santiago Bernabéu, 3-0 para o Real Madrid. E lá vem Real. Amavisca. Manel. Pegou no Amavisca, fica com o tiro de meta o time do Oviedo. 54º gol do time do Real Madrid neste campeonato espanhol. E é tão impotente esse Oviedo, Paulo, que você vê o Amavisca jogando pelo lado direito, tem incumbência de cobrir todo esse setor, né? Já que o Panucci foi jogar mais como zagueiro depois da expulsão do Garcia Calvo. E o Panucci, ou melhor, o Amavisca, a gente vê jogando o tempo todo lá na frente, mas como atacante não tem atribuição defensiva. E lá vem Suker, pintou mais um do Real. Suker bateu e o gol! Gol do Real Madrid. Suker de novo para o Real. Explode a galera do Real em Madrid. Suker de novo a marca do artilheiro. 17 minutos, etapa final. Um gol atrás do outro, vamos ver de novo. Ele olhou para dentro, procurou alguém, viu que a bola era dele.
de pé esquerdo por baixo do goleiro, balança a rede do Oviedo mais uma vez para você. Suker de novo. E agora 4 para o Real, 0 para o Oviedo, Calçade. Olha, dois momentos muito interessantes. O Suker marca o 19º dele no campeonato, mandou para a lona já a equipe do Oviedo, já era esse Oviedo, tá batidinho. E quando o Suker avança pro gol, a imagem que a gente viu por trás mostra o Borrelli passando a mão na cabeça. Quer dizer, ele já imaginava o que ia acontecer com a sua equipe. Foi um lance interessante desse segundo tempo e que deslanchou o Real Madrid. Agora tá na goleada já. E o Suker, hein? 3 gols numa partida, é a terceira vez que ele faz isso no campeonato, marca 3 gols num jogo. E dá-lhe Real, Roberto. Atravessou aqui na direita, Suker de cabeça. Pintou o Real, tentativa na boca do gol de Mijatovic, aí Gamboa. O árbitro tá parando o jogo. Você vê Mijatovic, placar de 4-0 para o Real Madrid. Aí Fernando Gamboa e Mijatovic no detalhe. Mijatovic aos 12 minutos, aí Suker aos 15. De novo Suker aos 17. É um atrás do outro. E de novo para você no detalhe, Mijatovic usa a mão para tentar tirar essa bola de Fernando Gamboa. Tira Hierro, Seedorf. Lançamento vertical aqui para o setor direito, saiu mais na diagonal. Toque de calcanhar, brecou, tentativa do Mijatovic. Sai jogando o Oviedo. Lançamento de César. Ilgner. Roberto Carlos. 19 minutos de futebol no segundo tempo. Onobko. Tranquilo, Ilgner. As outras partidas em que o Suker marcou 3 gols, além desta, diante do Real Sociedad, 6-1 para o Real Madrid e diante do Valência, 4-2 para o Real Madrid. Lançamento de Panucci, subiu a bandeira, tá parado o jogo, impedimento no ataque do Real Madrid de Suker. Caminhamos para 20 minutos neste segundo tempo no estádio Santiago Bernabéu, que tem medidas de 106 por 70. Estádio inaugurado em 1947. Mudando o time do Real Madrid. Saiu Seedorf e entra o Mila, 14. Saiu Seedorf. Bom, muda um pouquinho a característica do jogo, é claro. O Seedorf é um jogador de muito talento na armação. E o Mila é um jogador mais de marcação, mais de pegada no meio de campo. Primeira alteração na equipe do Real Madrid do Fábio Capello. Bola fora, arremesso lateral, Paulo Bento na cobrança. 4-0 para o Real Madrid. Tem movimentação no banco do Oviedo também. Trabalha o Oviedo. Chega na área, Maqueda. Bola espirrando pro Oli, travou a defesa. Quem salvou foi o Amavisca. Quase o gol do Oviedo. Confusão na área do Real. Sai limpo o Fernando Redondo. Quando é atacado no interior da sua área, aí sim a gente vê o Amavisca como defensor, Paulo Soares. Stoikovski toca aí pelo círculo central. Gira Borrelli. Stoikovski. Borrelli. Placar de 4-0 para o Real. Tentativa de Maqueda. Houve falta, jogo parado, falta para o time do Oviedo. Falta cometida pelo Milha aí no jogador Maqueda. 21 minutos passados, etapa final. Goleada do Real Madrid, 26ª rodada do Campeonato Espanhol. Vem Gamboa, sai lá de trás para a cobrança da falta, de peito de pé, tentou com o Oli. Tranquilo, Ilgner. Já coloca a bola aqui na metade do campo. Suker. Sai o lançamento, bandeira deu condição. Vai pintar o 5º gol do Real. Bola arrumada, Raul. Vai entrar com bola e tudo. Raul e o gol! Raul para o Real Madrid. 22 minutos de futebol no segundo tempo. Agita-se a galera no estádio Santiago Bernabéu. De novo para você. Suker lançou. O bandeira deu condição. Mijatovic viu a penetração de Raul na saída do Mora. Bola para ele. Gol aberto. Raul para conferir o 5º gol do Real Madrid. De novo para você. 5 para o Real.
0 pro Oviedo, Calçade. Bom, apareceu o Raul no jogo, hein? Até que enfim, que foi marcando um gol. O gol vazio, foi devagar, encheu o pé o Raul. Talvez aí era o gol que ele estava precisando, porque é um jogo que ele não apareceu e o Raul tem jogado muito bem, né? E é um jogador que tem merecido aí toda a atenção do Fábio Capello e também de toda a torcida do Real Madrid. Até estátua no Museu de Cera de Madrid ele vai ganhar em função das suas últimas atuações. Um golaço, 12º dele no campeonato. Tá aí o Raul, comemora o Real Madrid, 5-0 para o Real Madrid, 56º gol do Real no campeonato. Leva o seu 38º gol o time do Oviedo. Agora o lance era legal na sua opinião ou havia impedimento, Calçade? Olha, pela imagem que a gente viu, né, o que nós vimos, você tá vendo em casa, era legal pelo que eu vi. Só se alguma outra imagem vai mudar a nossa opinião. Mas pelo que nós vimos aqui, eu acho um lance legal. E vi sim, é um time totalmente batido, né? Se fizer um acordo aí com o Oviedo, encerra o jogo agora. Trabalha Roberto, bate pelo meio. Tá aí o Real, outra vez para cima, abertura para Amavisca, preparou para o cruzamento. Escanteio para o Real Madrid. Bola explodindo aí no corpo do Manel. Aí o goleiro Mora, que pegou demais no primeiro tempo. Já era para estar muito mais para o Real, não fosse Mora no primeiro tempo. 24 minutos, aí Suker. Segundo tempo, 5-0 Real Madrid. Amavisca, o Nobco apertou, lateral para o Real. Na cobrança, Amavisca. Jogada do Raul, novo arremesso lateral para o Real Madrid. Tá aí Raul. Passamos dos 24. Etapa final, 5-0. 5-0 para o Real Madrid. Milha. Panucci. Tem Hierro lá atrás. Hierro. Roberto Carlos. Bate de primeira. Falta vantagem para o Real. Redondo. Milha. Amavisca. Para cima do Manel. Outra vez com Milha que joga no lugar do Seedorf. Redondo. Girou, tentou Mijatovic na meia-lua da área. Por baixo, Gamboa. Jogo parado. Falta em Amavisca. Ou falta do Amavisca. Falta de ataque, falta para o Oviedo. Na programação de esportes da ESPN Brasil, terça-feira, 25 de fevereiro, 10h30 da manhã, o Campeonato Paulista. VT completo de Palmeiras e Juventus. Com Milton Leite, Paulo Calçade e André Kfouri. 1h15 da tarde, o VT completo de Hércules e Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol. A narração de Nivaldo Prieto. Trabalha Manel. 5-0 para o Real Madrid. Vamos para 26 minutos no segundo tempo. Onobko. Tentativa com Oli. Manel. Cruzamento fechado. Ele sentiu o Wilgner adiantado. Linha de fundo. Tiro de meta. Tiro de meta para o Real Madrid. Você vê o capitão Oli, camisa 9 do time de azul do Oviedo. E é um jogador que chegou até a reivindicar uma vaga na seleção espanhola. Depois dos 2 gols que fez no Camp Nou, diante do Barcelona, queria uma vaga, né? Afinal de contas, ele é um dos grandes artilheiros espanhóis desse campeonato. O Oli, que está lá em cima na tábua dos artilheiros, marcou 12 gols ao lado do Alfonso do Betis e do Luiz Henrique do Barcelona. Trabalha o time do Real, Panucci, no meio do caminho, passe errado de longe, tentou Maqueda pro gol, Wilgner. O desespero, a tentativa do Maqueda lá da metade do campo, Roberto Carlos com Redondo. Acompanha a Milha, Roberto lá pelo lado esquerdo, prende Redondo para Roberto. 5-0 pro Real. Vamos para 27, cabeça na bola de Gamboa. Insiste o Real. Jogada pessoal do Raul, cortou, armou o pé direito. Amavisca. Levantamento para a área, pintou. Pode ser mais um do Real, tentou Raul na linha do gol, Mora o goleiro. Pressionado ali pelo Raul. Tá aí o Raul, Mora toca para escanteio. Vamos ver de novo, levantamento de Amavisca.
Levantamento do Zucker. E o goleiro tocando de soco lá para escanteio. Tá mudando mais uma vez a equipe do Fábio Capello, alteração no Real Madrid. Vai sair Mijatovic, o número 8, o Yugoslavo Mijatovic, autor do segundo gol do Real Madrid. Entrando Lassa, camisa 19 no Real. Tá aí Mijatovic lentamente deixando o campo, aplaudido pelo torcedor do Real. E aí Lassa, pronto para entrar no jogo. 28 minutos de futebol. Mijatovic cumprimentou ali o Fábio Capello. Escanteio para o Real. O Lassa é um jogador de defesa, embora tenha começado como atacante. Tá aí o escanteio cobrado. Segunda bola do Real. Roberto Carlos não veio para a cobrança. Foi a Mavisca para a cobrança do escanteio. Milha recua. Placar de 5 para o Real Madrid, 0 para o Oviedo. 28 e 30 jogados no segundo tempo. Bateu Redondo na bola. Olha o Real com perigo. Tentativa do Zucker. Tá aí o recuo para Redondo. Leva pelo meio, vai para a jogada pessoal. Redondo. Amavisca. Esperou a chegada do Raul. Passe errado de Amavisca. Ainda o time do Real Madrid. Levantamento de Milha, lá para a linha de frente da grande área. No peito, César. Roberto Carlos. Fica mais lá no fundo agora Roberto Carlos. Joga Redondo, bate lá pelo lado esquerdo. Caiu Lassa. Penetração. Gamboa. Tenta evitar o escanteio. Vamos ver o que marca a arbitragem. Se escanteio ou lateral. Tá aí Fernando Gamboa. Caminhamos para 30 minutos. Arremesso lateral para o time do Real. Etapa final 5-0 para o Real. Novamente a cobrança de lateral para o time do Real Madrid. Na bola, Lassa. Nova alteração. Agora na representação do Oviedo. Muda o Oviedo. Sai o jogador camisa 17, Paulo Bento. Entra Tony com a camisa número 11. Portanto, sai Paulo Bento para a entrada de Tony, número 11. Mais uma mudança no Oviedo. Também saiu o lateral esquerdo, Stojkovski, número 3, para a entrada de Ivan Iglesias. Meia dúzia. Portanto, duas mudanças na representação do Oviedo. 5-0 para o Real Madrid. Panucci. Milha. Aqui na direita, Amavisca. 30 minutos e 40 segundos. Tentativa do Zucker. Falta. Falta de Manel em Zucker. Bate Zucker. Bola para a área, na direção do Raul. Lassa. Dominou, preparou de calcanhar, que bolão. Pintou o Real. Defendeu Mora. Grande defesa de Mora. E o Tony que entrou, o Tony Velamazan, um jogador que veio do Barcelona nessa temporada, um jogador de meio de campo. E de novo a jogada, tentativa do Raul. 31 minutos. Mais uma vez o calcanhar do Lassa. Grande jogada do Real Madrid. E errou. Roberto plantado lá pelo setor esquerdo. Panucci. 31 e 40, segundo tempo. Amavisca. Redondo. Milha. Amavisca. Raul na boca do gol. Zucker também. Tá aí a bola metida. Correu, ganhou. Raul pintou. Bateu, pegou no pé da trave e foi fora. Cresce no jogo o futebol do Raul. Mas agora ele quis fazer um milagre ali, né? Sem ângulo nenhum. A bola quase saindo. Ele poderia ter colocado essa bola para trás, né? Viu um jogador livre ali. E ele tentou fazer o que dificilmente aconteceria, né? Bateu na trave. De novo a jogada do Raul. 32 e 30.
na super programação de esportes da ESPN Brasil, terça-feira, 25 de fevereiro. 9h30 da noite, tem a Copa do Brasil, as estreias de River e Palmeiras. Ao vivo de Teresina, com Milton Leite e Antero Greco. Suker, passando o Lassa. Chega o Real, 5-0 Real. Lassa para a esquerda, cruzamento rasteiro. Rebateu Gamboa. Roberto Carlos. Toma posição Oviedo para a cobrança de lateral. César bateu. Aí, Fábio Capello. Vimos ali de passagem o Victor fazendo alongamento. Ele pode até, de repente, pintar no time do Real Madrid. Bola para trás. Gamboa. Saiu fácil do Suker. Apertado pelo Raul. César. Roberto Carlos. Milha. Amavisca. Redondo. Combate do Onobko. Abertura. Lassa. Parar o jogo, impedimento do Lassa. Vamos para 34 minutos de jogo no segundo tempo no estádio Santiago Bernabéu. Real Madrid de goleada 5-0. É uma transmissão internacional da ESPN Brasil na 26ª rodada do Campeonato Espanhol. Aí a confirmação para a entrada de Victor com a camisa 26 para a saída do 11 Amavisca. Muito aplaudido aí pela galera. Portanto, sai Amavisca, entra Victor com a camisa 26. E essa é uma alteração que sempre acontece. Ou o Victor entra no lugar do Amavisca, ou o Amavisca entra no lugar do Victor. E aí, cumprimentado pelo Capello, o Amavisca que realmente, olha, teve uma boa atuação. Há bom tempo eu não vi o Amavisca jogar um futebol como hoje, melhor no início, mas ele foi bem durante todo esse jogo em que o Real vai goleando o time do Oviedo. O Oviedo já está mais do que batido, não vê a hora do jogo acabar. A cada dia a ESPN Brasil ganha novos assinantes. Seja bem-vindo ao maior canal de esportes do país. Estamos vendo o Suker. 35 minutos, 35 segundo tempo. 5-0 Real Madrid, os gols. Suker de pênalti aos 4 minutos no primeiro tempo. Mijatovic aos 12 do segundo. Suker aos 15. Suker aos 17. Raul aos 22. César, Manel. Onobko. César. Gamboa. E o Gamboa que é um bom jogador, hein, Paulo? O Gamboa é um jogador argentino. O Fernando Andrés Gamboa tem 25 anos. Veio do Boca, né? Do Boca Juniors. Ele nasceu no dia 28 de outubro de 1970, tem 1,80 m, 76 quilos e um contrato aí por 4 temporadas com a equipe do Oviedo. Ele já passou pelo News Old Boys, River Plate e o Boca. E já também atuou na seleção argentina. Diria que é um dos destaques dos jogadores estrangeiros da equipe do Oviedo. Tá aí no detalhe para você o Gamboa, na repetição, na cobrança da falta e a nova falta agora no Oli. Tenta na bola parada o time do Oviedo. 36-30, tá aí o goleiro Bilgner. Etapa final, 4 homens na barreira. Chega Lassa também no pé da barreira. Gamboa. 5-0 para o Real Madrid. Marqueira também próximo da bola. Vamos acompanhar a cobrança da falta do time do Oviedo. É Gamboa. Uma bomba jogou na barreira. Outra vez Gamboa, bola fora. E o Gamboa que bateu pela segunda, eu disse 25, mas ele já completou. Já no dia 28 de outubro agora. Então 26 anos o Gamboa. De novo para você a cobrança do Gamboa. No rebote ele bateu pelo alto. Na história do Real Madrid, a maior goleada do Real Madrid na Liga Espanhola foi um placar de 11-2 contra o Elche, na temporada 59-60.
Toque do Redondo lá pro Lassa. Cruzamento na direção do Raul. Corta o Nopco. Gamboa sai rápido, o time do Oviedo. Vacilou, perdeu o Tony. Recuperação do Real. Tá aí a bola metida pro Roberto. Pode pintar o gol. Cruzamento. Escapa o time do Oviedo. Escanteio pro Real Madrid. Roberto Carlos lá pelo lado esquerdo. Tá aí o sorriso do Roberto. Aplausos da galera. Vamos ver de novo. Ele tentava Raul. Roberto na cobrança. Partiu Roberto. E o Roberto, Paulo, que em todas as estatísticas, as votações também dos jornalistas espanhóis, sempre ocupa um lugar de destaque na equipe do Real Madrid. Tem um nível, né, de atuação muito bom. Dificilmente a gente vê o Roberto jogar mal, e o Capello usa o Roberto ao extremo, né? Lá do lado esquerdo, o Roberto tem aí a oportunidade sempre de apoiar e apoiar bem o ataque, tanto que o Roberto é um dos jogadores dessa equipe que mais passes para gol já fez ao longo do campeonato. É um homem da assistência, e toda a bola parada é a bola do Roberto. Caio Mora arrumando a sua barreira, pedindo a barreira um pouco mais para a direita. Falta do Onopco no Lassa. Roberto Carlos para a cobrança. Vem aí o Real na bola parada. 5-0 para o Real Madrid. 2 na barreira, no bico direito da área. Você acompanha na ESPN Brasil. Roberto levantou, segundo pau. Só o arremesso lateral para o time do Oviedo. Aí o número 26, Victor. Jogo parado. O Victor, considerado a revelação da equipe do Real Madrid nessa temporada, uma das revelações do campeonato. O Victor, um jogador que veio do Real Madrid B, né, e em função desse elenco reduzido que tem o Fábio Capello, ganhou aí oportunidades na equipe e, olha, e soube aproveitá-las. Alteração no Oviedo. Saiu Maqueda, número 10, para a entrada de Christiansen, com a camisa número 14. Jogador dinamarquês. Roberto Carlos. E errou. Milha. Placar de 5-0 para o Real Madrid. Do Panucci lá pelo lado esquerdo para Lassa. Devolução, Lassa. Chega aí o Real com perigo. Bola do Oviedo. Gamboa. Lançamento lá pro Oli. Sempre muito isolado lá na frente. Erro, recua, tranquilidade pro Ilgner. Ilgner, que na verdade em todo o jogo fez apenas uma defesa no primeiro tempo. Num chute da área violento do Maqueda. Foi a grande defesa do Ilgner. De lance perigoso mesmo, oportunidade de gol do Oviedo, foi a única no jogo todo. Já o Real criou muitas chances, mas muitas mesmo. Mijatovic perdeu alguns gols, Zucker também desperdiçou outras oportunidades. Um Real que, esse é o destaque, criou demais oportunidades de gol e também fez muitos gols. Redondo. Hierro. Trabalha aí o time do Real Madrid pelo seu campo. Placar de 5-0 para o Real Madrid. 41 minutos jogados. Tá aí o levantamento lá pelo setor esquerdo. Tem arremesso lateral o time do Real Madrid. Vamos conferir os outros resultados desta rodada. Rodada aberta no sábado com a derrota do Hércules. A vitória do Atlético de Madrid. 2 para o Atlético, 0 para o Hércules. Bom, vamos lá. Deportivo La Coruña 3, Betis 0. 2 gols do Rivaldo, 1 gol do Nando. Barcelona 4, Saragossa 1. Aí nós tivemos 3 gols do Ronaldo, 1 do Abelardo para o Barcelona. Extremadura 3, Espanhol 0. Real Valladolid 3, Real Sociedad 0. Real Sociedad, que havia vencido o Barcelona na quinta-feira, levou 3 gols fora de casa. Sporting Gijón 2, Tenerife 1. Atlético de Bilbao 2, Racing Santander 2. Real Madrid nós estamos acompanhando aí, um jogo que por enquanto está 5-0 para o Real. Celta de Vigo 2, Rayo Vallecano 0. Sevilha 1. Logroñés 4, Hércules 0, Atlético de Madrid 2. Escanteio para o Real. Tentativa do Real, pintou o Real, defendeu Moura.
Grande defesa de Moura no cabeceio do Victor. 42:30. Instantes finais de partida, vamos ver de novo. Raul levanta. Excelente bola do Raul, cabeceio do Victor subindo. A defesa ficou plantada nos braços do goleiro Moura. E essa vitória do Deportivo La Coruña foi a primeira em casa desde o dia 8 de dezembro. Deportivo que tem à sua frente o técnico Carlos Alberto Silva. E com o Carlos Alberto, 2 vitórias já consecutivas. Vamos para 43. 5-0 para o Real Madrid. Vem aí o Oviedo. Jogada pelo lado esquerdo do Tony. Saiu o cruzamento. Vai buscar Oli. Olha aí que perigo. Pintou o Tony. Olha o gol! Gol do Oviedo! Tony, camisa 11 no toque de Borrelli. Tony, 43 minutos de futebol no segundo tempo em Madrid. Gol de honra do Oviedo. Vamos ver de novo. Cruzamento do dinamarquês Christiansen. Oli foi buscar lá do outro lado. O toque para trás. Borrelli. Ilgner vai ficar no chão. Roberto tentou. Tá aí o Ilgner caindo. Tony, pé direito, balança a rede do Real Madrid. 1 para o Oviedo, 5 para o Real Madrid. Tony Calçade. Bom, um time que teve 2 oportunidades no campeonato, nesse jogo todo, né? Numa, o Ilgner fez uma grande defesa. Na segunda, o Oviedo marcou uma jogada até bonita na troca de bola do ataque. E aquela bola não saiu, hein? Saiu um pouquinho, mas para considerar fora de campo, a bola tem que sair totalmente. E ela tinha um pedaço na linha. Uma linda jogada dessa equipe que fez, olha, o que você viu aí foi quase tudo que ela fez no jogo todo. Os ponteiros do campeonato, primeiro bloco na classificação geral do Campeonato Espanhol de Futebol. O Real está indo para 59 pontos ganhos. O Barcelona, portanto, ganha, vai a 53. Mantida a diferença de 6, Calçade. Mantida. Primeiro lugar, Real Madrid, 59 pontos. Em segundo, Barcelona, 53. Em terceiro, Deportivo, 47. Em quarto, Betis, 47 também. Em quinto, Atlético de Madrid, com 46 pontos. Em sexto, Real Sociedad, 44. Em sétimo, Bilbao com 40. Em oitavo, Valladolid 40. Em nono, Racing Santander 38. E em décimo, Tenerife com 36. Vamos acompanhar mais um ataque do Real. Finalzinho do jogo, já passamos dos 45. Redondo. Recuperação do Oviedo. Vamos lá, a gente também completando a classificação. 11º Valência com 33, 12º Celta 33 também. Em 13º aí vai o Oviedo com 29, em 14º Sporting Gijón 29 também, 15º Compostela 28, em 16º Raio Vallecano com 27, 17º Espanhol com 26, aqui é uma posição crítica, 18º Saragossa com 25, abaixo dele 19º o Logroñés com 25 também, em 20º Extremadura 23, 21º Sevilha 21 e em último lugar o Hércules com 19. Os últimos 4 colocados caem direto para a segunda divisão. Se manda Victor do seu campo para o ataque, para a jogada pessoal. Onóbico na marcação, Victor recua. Grande bola, pintou, Roberto Carlos cruzou, Victor, olha o gol! Gol do Real Madrid, Victor! 46 minutos de partida no segundo tempo. Victor, a jogada começou num passe de Ilgner para ele lá no seu campo de defesa. Lá na frente o toque para Hierro, que vinha acompanhando pelo meio. Aí para Roberto Carlos. O cruzamento. Victor chegando, bola no fundo da rede de novo para você. Hierro e Roberto Carlos, 2 zagueiros que acompanharam rapidamente Victor no contra-ataque. 6º gol do Real Madrid. Victor, 46, 6 para o Real, 1 para o Oviedo, mais um grande gol do Real Madrid, Calçade. Um gol bem trabalhado e olha, um gol que teve a participação decisiva do Roberto Carlos, como a gente sempre frisa a importância do Roberto para essa equipe. O Victor marcou o 3º dele no campeonato. O Victor, que com essa partida atuou já 24 vezes no Campeonato Espanhol, um jogador que sempre ganha o espaço, 16 como titular e 8 como reserva.
Tá aí o final do jogo, goleada no Real, 6 para o Real Madrid, 1 para o Oviedo. Produção Wagner Patti, edição Roberval Silva. Estiveram com vocês Paulo Soares e Paulo Calçade. Muito obrigado por assistir o Campeonato Espanhol no maior canal de esportes do país. Esporte assim nunca se viu. ESPN Brasil.